Glória a Deus! Sexta-feira do Buscar começando agora. Por isso, fica conectado. Se você quiser receber essa palavra, muito mais do que uma palavra motivacional, nós temos uma palavra que é diretiva, uma palavra que é profética e é reveladora para a tua vida. Sabe, palavra que transforma, energia que vem do altar. E é sobre essa energia, sobre esse poder que nós vamos falar nessa semana, nesse dia. Glória a Deus, porque nós temos esse espírito vencedor em nós, vivemos isso. E a palavra do Senhor fala em Hebreus 7:28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Você é constituído vencedor por esse Espírito, o Espírito do Filho, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele te vivifica, ele te preserva, ele te levanta nesse momento. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui para que o teu nome seja levantado, para que o Senhor seja glorificado em nós, para que a tua palavra viva, ela nos avive hoje, reavive o dom que carregamos, traga realmente, Senhor, esse mover de ressurreição, nos arranca, Senhor, das mentiras e superficialidades que a nossa alma cria, Senhor, que as demandas da nossa alma se levantam, criam fantasias. Nós não queremos ter uma vida fantasiosa, mas a realidade do Espírito, de alguém que busca com realidade a tua vontade, Senhor. Nos tira, Senhor, de falsos padrões, nos tira, Senhor, e nos arranca de véus de moralidade, véus que a própria sociedade nos impôs, a religião colocou. Quantas coisas querem nos impedir de chegar, de acessar o Santo dos Santos. Mas estamos aqui para entrar por esse caminho, Senhor. Rasga os nossos véus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar do sacerdócio. É um assunto eterno, né? Então a gente vai passar a eternidade falando sobre isso. Mas uma coisa que é muito nítido quando nós lemos Hebreus, a carta de Hebreus, as cartas de Paulo, como fica claro, evidente que tudo que foi criado na terra é expressão daquilo que é celestial. Todas as coisas, aquilo que o Senhor determinou, né? Lá em Êxodo, falou para Moisés, por exemplo, como seria o tabernáculo. E essa estrutura, nós vemos claramente em Hebreus como ela era figura de algo que é celestial. Assim como nós, criados à imagem e semelhança do Senhor, nós somos uma expressão física da imagem do Senhor que é celestial. Por isso as pessoas não veem a Deus, mas elas nos enxergam e elas podem ver o Senhor através da nossa vida. Então nós somos como que o visível que veio a existir a partir do invisível, que é a própria palavra. Quando nós falamos de palavra, alguma coisa que é dita, o Senhor falou, haja luz, houve luz lá em Gênesis 1, quem que podia reter essa palavra ou dizer não vai acontecer, ou segurar e impedir algum resultado? A palavra, ela simplesmente se expande, né? Ela acontece, ela materializa, ela é uma realidade, porque ela tem origem no Senhor. A palavra é o próprio Cristo, por isso que o Senhor Jesus, né? Lá em João 1 fala sobre isso, mas o próprio Senhor Jesus vem em carne, porque ele é a materialização dessa palavra, né? Mas nesse caso ele não se expandiu, né? Nesse caso ele se esvaziou. Mas isso também é um outro assunto, e que também poderíamos ficar aqui falando, e a gente pode ficar a eternidade falando sobre essas coisas tão profundas que a palavra nos faz entender e degustar e vai despertando em nós um desejo maior de querer receber mais disso, né? Dessa carga de eternidade. Em Eclesiastes fala que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Então nós somos eternos, há em nós esse elemento de eternidade por causa do Espírito que nós carregamos. Então é um assunto profundo, né? É forte, é um fluir e é um mover. E eu fiz algumas anotações e eu gostaria de compartilhar essas anotações com vocês, porque hoje, na sexta-feira do Buscar, é a marca do constituído vencedor pelo sacerdócio eterno. Então nós sabemos que pela lei sacerdotes foram constituídos. Então havia sacerdotes e o sumo sacerdote. Os sacerdotes que serviam e tinham a sua vida dedicada ao serviço ao Senhor, o sumo sacerdote que tinha essa função de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, então era um cargo assim mais elevado pela exigência da sua santidade, da sua vida no Senhor. Ele não poderia ter pecados, até porque ele ia lá interferir, né, pelo pecado de todos.
mas ele ia entregar uma oferta por ele e por todos também, né? Por isso que fala, se a lei constituiu homens fracos, porque são todos fracos, somos todos sujeitos às mesmas coisas, né? Mas agora por Cristo, porque o sacerdócio eterno é inaugurado em Cristo, quando ele, tanto como sumo sacerdote e como o cordeiro que é imolado, ele era tanto o ofertante quanto a oferta, ele vai e se entrega para que nós tenhamos acesso ao perdão, ao caminho, a um caminho aberto de comunhão com ele. Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo, ele tinha 3 partes, né? Tinha o átrio exterior, tinha o santo lugar, onde tinha ali a mesa, os pães, tinha o incensário, que depois em Hebreus fala o incensário dentro do Santo dos Santos, né? Como a marca mesmo das orações. Mas nesse santo lugar, ele tinha ali alguns elementos, né? Mas o Santo dos Santos, ele tinha a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança tinham 3 coisas. O maná, que é a certeza de um suprimento no deserto, a palavra de Deus, escrita pela mão do Senhor, né? As leis que Moisés recebeu no monte, e o cajado de Arão. Arão era o sacerdote. O cajado que floresceu de Arão era uma marca da escolha sacerdotal de Deus por Arão, pela tribo mesmo, levítica, sacerdotal. Então isso mostra o quanto que o sacerdócio é algo importante. E quando você vai entendendo que Jesus, e Hebreus fala isso, a gente já vai ler os textos aqui, mas fala então que ele entrou e rasgou porque havia um véu que separava o Santo dos Santos do resto do ambiente. Porque ali era um lugar restrito. E Deus, ele enviou seu Filho para tirar as restrições, né? E nos colocar para que nós tenhamos, para que todos, não é só para que todo mundo acesse, para que todos sejam sacerdotes. Amém? Para que todos façam parte dessa escolha. Então, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, fala sobre trazer a imagem, também já vou ler esse texto, eu separei para ler aqui, a gente trazer a imagem do que é celestial aqui na terra, né, no que está terreno, porque é exatamente isso que o Senhor fez, né, porque quando Jesus se apresenta diante desse tabernáculo, fala que ele se apresenta diante de um tabernáculo que não foi feito por mãos humanas, então ele não está falando do tabernáculo terrestre, que era só uma expressão, mas do verdadeiro tabernáculo que é celestial. Então entender essas coisas é muito louco, porque tu entra numa dimensão onde tudo que é no teu corpo, numa expressão física, que sim, é tangível, posso tocar, posso pegar, enfim, mas tudo isso precisa ser a imagem do que é celestial. Quantas coisas no teu corpo terreno, eu quero primeiro aprofundar aqui um outro pensamento, né? A glória de Deus é que nós somos um vaso de barro e nós carregamos um tesouro. Nós somos uma imagem do que é terreno, que é frágil, e carregamos a imagem do que é celestial, que é o tesouro. E quantas coisas que nós podemos manifestar em algo temporal, em algo passageiro, transitório, eu posso manifestar o que é eterno, que é para sempre. Olha que, mano, que louco isso. Entender que eu sou a manifestação do que é celestial. Então, no que é terreno, eu posso sim manifestar o que é celestial. Amém? Mas, geralmente, nós manifestamos naquilo que é terreno a nossa própria vontade e queremos atribuir isso a alguma coisa celestial. Mas que você entenda que a grandeza do Senhor está em se esvaziar para caber dentro de você. Para que você, na tua estrutura, manifeste a grandeza dele na tua pequenez. E é tudo muito paradoxal, mas é muito real. E viver isso é a vitória, ser constituído por esse sacerdócio eterno. O sacerdócio e o governo caminham juntos. Quando nós lemos o texto de Zacarias, que fala, no capítulo 6, do versículo 12, fala-lhe dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, Tsemar. Nossa, e quando eu li esse texto eu fiquei tão feliz, porque eu estava com essa palavra a semana inteira, Tsemar, e alguma coisa vinha eu respondia Tsemar, porque Tsemar significa renovo. E é bem a palavra do tema de hoje. E ele vai brotar no seu lugar, vai edificar o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, tanto o trono quanto o sacerdócio,
tem comunhão, existe paz nisso, porque nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então o sacerdócio está ligado ao governo, que está ligado ao sacerdócio, amém? Sobre uma autoridade que nós temos, ligada ao serviço que oferecemos, é o que eu recebo e o que eu entrego. Isso é a dinâmica do reino, isso é de fato trono e sacerdócio. Dentro do sacerdócio eterno, eu quero falar aqui, então, ler com vocês um texto sobre isso que está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 1. Aliás, Hebreus 9, Hebreus 10, Hebreus 7, aliás, todos os capítulos de Hebreus são muito ricos, né, sobre o sacerdócio e essa revelação tão profunda. E fala assim, ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino em um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Aleluia! É sobre esse tabernáculo, que tinha o incensário de ouro. Então aqui em Hebreus o incensário de ouro já está no Santo dos Santos, né? A arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido, que é o sacerdócio, e as tábuas da aliança. E isso é louco, porque a gente está falando do maná que as pessoas comiam a cada dia. Aqui ele está preservado num vaso de ouro. Esse maná está preservado. Ele não se destruiu porque é para a memória do Senhor. Não envelheceu a vara de Arão, está ali para a memória do Senhor, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais, de coisas que não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Então, a primeira parte tinha uma marca só de serviço, né? Mas, no segundo, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda, olha só, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, do pé o primeiro tabernáculo, né? Não, tá certo. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, não é sobre algo terreno, amém? Porque tudo é imagem do que é celestial. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí o versículo 22 fala, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, ou seja, a imagem do que é celestial, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios muito melhores do que estes, porque a gente está falando de uma outra dimensão. Então Cristo, ele é mesmo a porta, o caminho para a gente acessar o que é celestial e não se relacionar mais com aquilo que é terreno, porque o terreno é terrestre, é temporário, é passageiro. Ele abre um caminho para que eu não fique mais preso, como a mulher samaritana perguntou, aonde se deve adorar, né? Aqui ou a gente vai para Jerusalém? Não, vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores vão adorar espírito e em verdade. Eu estou falando de um outro lugar. Que lugar é esse? O meu espírito, que acessa aquilo que é celestial. Então eu não tenho mais comunhão com alguma coisa, eu tenho comunhão com o espírito. Eu não preciso mais de uma hierarquia, de uma situação que seja um mediador, porque o verdadeiro mediador da nova aliança me deu esse acesso individual, ele deu um acesso coletivo e individual, para que como igreja nós pudéssemos acessar individualmente o nosso Deus. É maravilhoso. Então esse sacerdócio eterno, ele é poderoso porque é a tua constituição de vitória.
porque é a tua certeza de comunhão com o Senhor, que tu não está mais preso na lei, na regra, no que alguém disse, numa estrutura, num sistema, numa hierarquia, não. Mas você é livre no teu espírito para buscar e encontrar, pedir e receber. Também é livre para ter a comunhão, né? Nós temos a comunhão do Senhor. E aqui quando nós lemos o texto de Gênesis, porque fala em Hebreus que Jesus Cristo, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quando você lê o texto de Gênesis 14, Ló tinha sido levado cativo, então Abraão vai e interfere. É toda uma situação que Abraão interfere e nessa guerra estão 9 reis envolvidos. E quando ela termina, Abraão, no Vale do Rei, no Vale de Savé, ele encontra o 10º rei, e o nome dele é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei e sacerdote, a própria figura de Cristo. Sabe o que ele oferece para Abraão lá em Gênesis 14? Pão e vinho. Sabe o que Abraão oferece para ele? O dízimo de todo o seu despojo. Então existe o que eu recebo e o que eu entrego, há uma dinâmica na comunhão, na aliança, de dar, de receber. Meu Deus, entenda isso no teu espírito. Então o que Melquisedeque estava oferecendo? Que a palavra fala que não tinha genealogia, ninguém sabe de onde veio, quem é esse cara, de onde ele veio, como que ele apareceu aqui. E é sobre a ordem de Melquisedeque que vem Jesus, porque desde sempre, porque não existe a partir de quando ele nasceu do ventre de Maria, não. Isso foi um cenário que o Senhor criou de redenção para a nossa vida, para que ele, como homem, Deus nos levasse a essa condição, ele se transforma em homem, um Deus que vira homem para que o homem virasse Deus, né? Então existe mesmo a dinâmica toda do que essa história representa, mas ele sempre existiu. Ele é a palavra, sempre existiu desde o princípio, ele estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então a palavra do Senhor, maravilhosa, quer te mostrar aqui, te explicar coisas tão grandes, coisas tão profundas, que mudam todo o teu relacionamento com o Senhor, porque eu não quero mais ter um Deus para pedir alguma coisa, né? Ter um Deus para ter um privilégio aqui ou ali, ou para ter um alívio de alguma coisa, ou para ter alguém para botar culpa. Não, eu tenho uma comunhão com a minha origem, eu tenho comunhão com aquilo que eu sou, para onde eu vou, eu tenho comunhão da realidade. É muito louco. Então aqui ele fala... E abençoou, né? E falou para Abraão: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aleluia. E Melquisedeque, o rei de Salém, que também tem uma ligação com Jerusalém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que Jesus Cristo, quando ele, como sacerdote, ofereceu o corpo e o sangue dele, o pão e o vinho, ele ofereceu um holocausto, ofereceu a sua própria oferta. E glória a Deus. E o que Abraão ofereceu, todo o seu despojo, né? O despojo do que ele tinha, o que ele enxergava como uma porção completa, reconhecendo essa vitória vinda do Deus Altíssimo. Ai, glória a Deus. Bom, continuando aqui na palavra, então eu quero te mostrar, né? Eu falei sobre 1 Coríntios 15, do 44 ao 49, diz assim: semeia-se o corpo natural e ressuscitará como o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há o espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois é o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também são os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. A minha pergunta é: de qual você nasceu? Porque ainda que a tua natureza seja humana, seja corrupta, você nasce de novo agora daquilo que é celestial. Porque nós somos a figura de tudo que é celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia. Nós trazemos a imagem do que é terreno, mas vamos trazer a imagem do que é celestial por causa desse sacerdócio. Manifestar mesmo o que é eterno nesse corpo mortal. Então nós somos da espécie de Deus. E, às vezes, quando no teu pecado, né, tu age por um instinto. E às vezes é um instinto até animal, né?
Eu fico pensando isso aqui. Por isso que os animais eram consagrados, né? Porque o pecado, ele parte de... Porque se eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo, eu não consigo entrar, né, nesses vacilos. Mas a nossa carne é instintiva demais. É animalesca, é diabólica, né? Como diz a palavra mesmo. A sabedoria desse tempo é assim, né? Ela é animal e diabólica. Mas eu tenho a intuição do Espírito. Eu tenho a inspiração do Espírito, que é a palavra de Deus soprada em mim. Nós carregamos isso. E isso tem que ser a tua vida, em nome de Jesus. E nós vivemos dessa forma. Então você é da espécie de Deus. Você é filho desse Deus tão poderoso, faz parte dessa criação, originada onde? Na palavra, pela palavra. Aleluia. O Senhor cria o homem, o Senhor tem um descanso, porque a obra estava concluída. Então existe algo que se completa em Cristo, há um descanso das obras que são acabadas, e glória a Deus, porque nós vamos viver esse descanso, porque Cristo, Ele acabou a obra na cruz, Ele acabou a obra naquela ressurreição, nós temos esse acesso, então você tem um descanso hoje, ainda que o pecado entrou e tantas coisas vieram para corromper o homem, nós temos esse novo e vivo caminho. Em primeiro lugar, o Senhor vai de uma vez por todas romper os véus da tua vida. Amém? Os véus. Primeiro véu é o véu do pecado. As pessoas ficam com véus por causa do pecado, por causa da sujeira do homem, não conseguem enxergar além disso, e nem conseguem produzir um resultado diferente disso. Mas nós acessamos a graça de Deus, o amor de Deus, porque em 2 Coríntios 5, 21 fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como que eu posso ser feita nele justiça de Deus? Tão injustos que somos, tão pecadores, tão tudo, meu Deus, por causa dessa graça e desse amor. Então, deixa o Senhor rasgar esse véu da tua vida hoje. Rompe esse véu, rasga esse véu. Somos miseráveis, sim, mas temos um acesso tão poderoso. Quando você lê a palavra lá em Lucas 7, né? Aquela mulher na casa de Simão. Eu vou ler aqui porque é muito especial essa palavra. Eu ia ler só o versículo de Lucas 7, 47, mas diz assim. Deixa eu colocar aqui pertinho. E rogou-lhe os fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, né? E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo: se esse cara fosse profeta, ele ia saber que essa mulher era uma pecadora, né? E bem saberia que essa mulher que ele tocou é pecadora. E respondeu Jesus para Simão: ah, meu Deus, uma coisa eu tenho para te dizer. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E o Senhor falou: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, tu não me deu água para os pés, mas ela regou os meus pés com as suas lágrimas, os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo, mas essa, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, a relação que o Senhor trouxe aqui é desse amor, né? Se eu sou mais perdoada, eu vou amar mais. E para ser mais perdoada, eu estou devendo mais. Então, aquele que tem a dívida maior recebe o mesmo perdão que o outro que tinha uma dívida menor. Mas ele tem uma gratidão maior. Não é assim? Olha, se eu estou devendo 1 milhão, tu deve 100 reais, né? A gente deve ir para uma pessoa e ela libera a minha vida e a tua. Quem que é mais grata? Eu? Porque, cara, eu estava devendo 1 milhão, né? E tu estava devendo só 100 reais. Então, ele está mostrando aqui que o perdão é para todos, mas quem tem muito pecado, que é muito perdoado, também pode amar muito mais, tem uma gratidão maior, tem um amor maior. Oh, meu Deus, então o Senhor rompe, Ele tirou um véu ali e falou: para de ser julgador, dizer quem é mais, quem é menos, esse fez mais, esse fez menos.
Não, é sobre aquilo que eu acesso em Cristo. Se eu pequei mais, eu vou acessar mais dele em mim. Então, se eu tenho mais fraqueza, eu vou usar muito mais a força dele em mim. Quanto mais vazio eu tô, mais cheio dele eu posso ser. Amém? Então, rompe esse primeiro véu, porque você vai enxergar pela graça de Deus e pelo amor dele na tua vida. Em segundo lugar, você tem a vitória sobre todos os véus religiosos, rituais religiosos, porque você acessa a realidade. Aqui em Hebreus 10 fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Olha, a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Era uma sombra. Se eu estou enxergando uma sombra, eu não estou tendo uma imagem exata. Amém? Mas ela era uma sombra de bens futuros, porque o próprio sacerdote Jesus veio como sacerdote dos bens futuros. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar aos que a eles se chegam. Aleluia. Mostrando aqui como que é a fragilidade daquilo que o homem pode produzir. Irmãos, às vezes nós queremos acessar alguma coisa por aquilo que nós entregamos, não é verdade? Só que a palavra fala que Ele nos amou primeiro. Então, tudo parte do Senhor. Ainda que nosso destino seja Ele, a origem é Ele. Então, nasce nele, nasce dele para nós. Por mais que eu ame ao Senhor, sirva ao Senhor, faça muitas coisas ao Senhor, não é pelo meu muito fazer ou aquilo que eu posso produzir que eu recebo alguma coisa, porque a gente não está falando de um sistema de meritocracia. Não existe isso. Existe o amor de Deus derramado, uma graça derramada que todos têm acesso. Por muito tempo, eu servia ao Senhor dentro de uma religião mesmo. Eu falo que é uma religião. Me sentia a pessoa mais livre e me descobri, talvez, a pessoa mais preconceituosa que eu conheci. Me sentia uma pessoa que pregava de liberdade, falava quando eu tinha que atender a um sistema, a padrões, a julgar quem é diferente de mim, dizer que isso é de Deus, isso não é de Deus, ou assinar a hashtag amo a minha igreja. Não, irmão, você não ama a minha igreja X. Nós somos a igreja, você ama o corpo de Cristo, você ama ser a igreja e não a tua igreja, porque você é o corpo de Cristo. Nós entramos em um tempo onde cada um quer levantar uma plaquinha e dizer a minha é maior, a minha é isso, uma guerra absurda. Olha, entramos num tempo, estamos já há tempo nesse tempo, né? Porque livros antigos lá, 1800, 1900, as pessoas já estavam escrevendo sobre isso, sobre essa vaidade do homem de querer mostrar um rebanho maior, um rebanho menor, quantos membros tem na tua igreja. Olha quantas vezes me perguntaram isso. Ah, tu é pastora, quantos membros tem na tua igreja? Sabe, quantos hectares tem nas tuas terras? Quanto gado você tem? Qual é a tua posse? Nenhuma, não tenho. Para honra e glória do Senhor. Tudo é dele, o rebanho é dele e você também é dele. Só que cria esses rituais, vamos fazer isso, vamos servir assim, porque assim Deus se agrada. E você aprende, ensina, e você acaba condicionando o povo a viver a lei de novo. Misericórdia. O Senhor nos chamou para a liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Ah, eu amo esse Espírito. E eu amo essa liberdade. E eu amo servir o Senhor nessa liberdade, sem os formatos. Eu confesso que quando eu saí assim do sistema, eu tive um susto ali os primeiros meses, porque eu já tinha uma agenda pronta para viver, né? E o Senhor me ensinou a viver uma agenda nova todo dia. E eu posso testemunhar do que eu desfruto diariamente, que não é nada do que eu programo, né? É sempre o que Ele tem, nas conexões que Ele tem, na profundidade do que Ele tem e como eu posso desfrutar mais do que Ele é. E glória a Deus por isso. Então você vai romper os rituais religiosos que não podem purificar ninguém. Você vai romper isso pela realidade do Espírito. Quando Jesus, lá em João 12, 2, ele está numa festa de casamento, que acaba no casamento o vinho, né? Então chegou a hora que ele vai vai manifestar um sinal ali, ele vai transformar água em vinho. Que água que ele transforma? As águas da purificação, né? Um costume dos essênios de se purificar, inclusive. Então havia ali as águas da purificação. Só que na verdade, você tem uma água viva dentro de você. O ritual quer te condicionar alguma coisa externa, mas você vive naquilo que está no teu interior, na fonte que Ele colocou dentro de você, que vai jorrar água viva.
Você pega o paralítico do tanque de Betesda, a mesma coisa. João 5, né? Tem João também que vai falando só sobre águas, aí pega essa sequência aí de capítulos que fala sobre água. E o que acontece? Ele está esperando que uma vez por ano um anjo aparece, mexe a água e alguém é curado. Quem que é curado? Quando? Uma vez por ano. Quem consegue chegar lá? É quase uma meritocracia. E uma vez por ano, com uma marca do sumo sacerdote. Mas uma vez por todas, Jesus entrou para que nós pudéssemos não mais entrar todos os dias, mas permanecer lá. Aleluia, como Davi declarou uma coisa, peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, aleluia. Eu quero estar nesse lugar todos os dias, eu não quero entrar uma vez por ano, eu quero permanecer nesse ambiente de ressurreição, amém, aleluia. Então, tira esse véu de rituais, que você tem que fazer isso, fazer a escola X, a escola Y, quando você atender essa demanda e aprender todas as doutrinas da tua igreja, então você está pronto para ser a pessoa que vai ocupar o cargo tal. Não, rompe isso. Anda no mover do Espírito. Deus não criou hierarquias, Ele criou funções para que nós pudéssemos um do lado do outro se auxiliar, ajustados, edificados como um corpo mesmo, um auxiliando o outro. E o terceiro véu que você vai romper é um véu que te dá vitória mesmo sobre as hierarquias e manipulações humanas, por causa da verdadeira comunhão. Em Hebreus 10, 19, olha que texto incrível. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Rasgou a carne, rasgou o véu. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé. Aliás, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel, fiel é aquele que prometeu. Então eu tenho ousadia para entrar nesse santuário por causa do sangue de Jesus. Por onde? Novo e vivo caminho. É novo. Você nunca andou por ele, é vivo, não é um caminho costumeiro, rotineiro, é vivo. Você anda e é novidade, você anda e o Senhor se apresenta de várias formas e manifesta, e a glória dele se expressa nessa multiforme graça, é uma coisa absurda, porque isso é o véu que você rompeu, não é mais aquilo, porque a religiosidade, ela quer garantir esses véus, porque ela possa te manipular, te controlar, é assim que é. Qualquer situação que o homem acha que tem um poder, ele quer aquele poder para manipular o outro, porque ele se sente melhor assim, e isso em qualquer relacionamento, eu não estou só atribuindo a igreja, a empresa, qualquer relacionamento, alguém quer ter posse do outro. Nós somos todos de Cristo, ninguém é dono de ninguém. Mas aí você entende que essa verdadeira comunhão se manifesta, porque eu falei primeiro que você tem esse véu removido do pecado, porque você acessa a graça, o amor de Deus. Você rompe os véus religiosos porque você vive e enxerga a realidade do corpo de Cristo, aleluia, do que você faz parte, é muito maior. Eu lembro que quando eu saí mesmo dessa condição, né, de estar num lugar e achar que aquilo, pronto, aquilo é a minha vida, e Cristo é a nossa vida, né? Mas quando eu saí dali, eu falei, meu Deus, parece que eu fui tirada de um aquário e fui colocada no oceano. Ao mesmo tempo que me dava assim, ai meu Deus, é muito grande, me dava a certeza de que era maior do que daquilo que eu podia controlar ou do que poderia me controlar. Era muito maior. Então você tem que apreciar o oceano, a sua diversidade, a sua grandeza, é o Senhor mesmo te mostrando, né? E às vezes nós queremos um aquário porque tá tudo controlado, já sei o que vai acontecer, não quero nada, não, deixa assim, né? De alguma forma você acha que tem um controle, um poder, quando na verdade é uma vida artificial. E para encerrar, nós temos essa comunhão, você tem comunhão com o Espírito, comunhão com Deus que fala, comunhão. Eu recebi uma ligação agora e eu estava orando de manhã e pedi 2 sinais ao Senhor, e foram claríssimos esses sinais, claríssimos, né? Do que Deus tem mesmo. É isso e é isso, glória a Deus. Então viver a marca dos sinais e saber que o Senhor responde porque tu tem comunhão com Ele. Eu não estou testando Deus, eu quero ser provada e aprovada por Ele, mas eu quero saber que eu estou andando como Ele deseja, e isso é uma vida diária. Então você tem vitória sobre os véus,
porque você tem a visão do sacerdócio eterno. Você enxerga, aleluia, a tua visão está aberta para essas coisas. Eu elenquei aqui algumas coisas sobre o tabernáculo, que eu falei que era expressão do que é celestial, e ele tinha, né, aqui a arca, que eu já falei, na arca tinha o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, o véu que dividia um ambiente do outro, o altar de holocausto, o pátio do tabernáculo, ali o átrio exterior, tinha esse altar de holocausto, por exemplo, onde tinha um sacrifício contínuo, né? Porque tudo isso é figura do que nós deveríamos viver na nossa vida. As vestes sacerdotais, e o altar de incenso, né, que é a oração, a bacia de bronze, que é a purificação. Então, tudo isso estava mostrando, estava trazendo a realidade do que é celestial. Mas na terra, as coisas vão se corrompendo, não é? Virando o que é terreno. E aquilo acaba virando apenas um ritual, né? Vira só uma dinâmica que deve ser atendida, porque nós fazemos isso, né? A gente acaba pegando o elevado e achatando na nossa vida, na nossa terrenalidade, se essa palavra existe. Mas é o contrário, você vai elevar, amém? E você vai ser esse tabernáculo. E não tem mais um ambiente separado do outro, tem o que você é na tua integralidade. Olha, primeiro Deus, depois isso. Eu sei que em muitos lugares as pessoas ensinam isso, né? Primeiro Deus, a família, depois a igreja, blá, 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 blá. Existe você e o teu ser espiritual, onde as coisas todas estão numa medida que se completa em Cristo. Amém? E, por fim, eu quero ler um texto aqui. Em Apocalipse 21, versículo 2, fala: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. No versículo 3, e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia, está aqui o tabernáculo. Daquilo do que é celestial, do que está escrito em Hebreus, que não foi feito por mãos humanas. Então você entende no Espírito a tua real comunhão com o Senhor, o que nós estamos edificando. Sabe, irmão, eu acredito que nós temos que trabalhar, que nós temos que sustentar nossos filhos, que nós temos que ser edificadores em tudo, mas que a nossa motivação em todas essas coisas seja o Senhor, em tudo. Porque nós queremos ainda validar muitas coisas para nós, né? E mostrar o quanto que nós ganhamos, crescemos, expandimos, o quanto esse é mais do que aquele, o carro que é melhor, né? Hoje eu vi alguns carros e só carrão, assim, fiquei pensando, né? Uma pessoa vai comprar um carro porque ela tá pensando o que o outro vai pensar quando vê essa pessoa com esse carro. E não aonde eu vou chegar, né? E não para onde eu tô indo. E pensando tanto nisso, né? Eu quero te perguntar, para onde você está indo? Se o Senhor te constitui com uma vitória, te faz vencedor por um sacerdócio eterno, entenda, sacerdócio e governo andam juntos. Você tem esse sacerdócio e essa autoridade para viver isso, tem paz nesses ofícios, porque isso é a marca do Senhor o tempo todo. O tempo todo, o Senhor quis fazer de todos sacerdotes, mas o tempo todo, e algumas coisas, né, o próprio homem, na sua humanidade, né, acaba se perdendo em tantas coisas, mas o Espírito derramado em nós, como nós estamos no matinal dessa semana, aprendendo sobre esse elemento divino em nós, né, e saber que assim como essa semente santa que é o Senhor na nossa vida, está germinando na nossa própria terra. E o que ela precisa da nossa terra? Nutrientes. Esses nutrientes são o que nós temos de espiritual para contribuir. Então essa semente precisa de nutrientes, né? Ela precisa dessa composição, nós e o Senhor. E o nome disso é comunhão. Amém? Então, saia dos rituais, saia das hierarquias, desse, daquele, de quem é mais, de quem é menos, né? Saia dessas mentiradas, o próprio pecado que a religião usa para manipular. Olha, rompa todos os véus que te cegam, para que você possa enxergar pela luz da verdade aonde você está, para onde você está indo, o que você está edificando, que você é o Espírito, que você é eterno, e é sobre essa eternidade que você vai prestar contas um dia. Saia das coisas terrenas, rompa mesmo tudo que é terreno. Irmão, não estou dizendo que é uma coisa simples e fácil, né? Mas nós podemos
hoje tomar essa decisão, né? De viver o que é espiritual, de sermos espirituais, e não é sobre ser mais santo, sobre ser o mais queridinho de Deus, ou sobre querer agradar a Deus, né? Não, isso é a necessidade e a demanda do jovem rico. Do jovem rico não, do homem rico, não era tão jovem assim. O homem rico, ele tinha essa demanda, né? O que mais eu preciso para conseguir? Porque ele achava que pelo seu mérito ele era um cara diferentão, né? Só que Deus, lá em 1 Coríntios, eu vou terminar essa palavra com esse texto porque está aberto bem aqui hoje, que eu estava compartilhando isso com uma pessoa, diz assim, no versículo 25 do capítulo 1 de 1 Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Aleluia, nós somos dele, nós somos dessa sabedoria, nós somos dessa justiça, nós somos dessa santificação, nós somos dessa redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmão, que o sacerdócio eterno, ele seja a tua marca de desbravar caminhos, de entender a tua constituição, o teu acesso à comunhão, a saber que há coisas, a lei, a religiosidade, elas encontram um fim, porque elas são terrenas, as coisas terrenas têm fim. O que é celestial não tem fim. Aleluia, e Jesus não tem nem fim e nem início, né? Glória a Deus, porque é um sacerdote atemporal. E eu quero orar com você agora, orar sobre isso, entender aquele que é único, saber que a tua origem é naquele que é único, eterno e atemporal. Senhor, que nós não estejamos presos, Senhor, no tempo e no espaço, porque isso é a limitação terrena. Mas nós somos o Espírito, Senhor, e estamos em qualquer ambiente em Ti, Senhor, e podemos interferir. E não estamos num espaço específico, porque o Senhor rasgou o véu. Então, não existem ambientes separados. Nós estamos aqui, Senhor, para validar essa palavra e saber que não existe um tempo que foi, existe o dia que se chama hoje. A nossa decisão de agora, Senhor, de buscar o Senhor e encontrar. Aleluia. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu Senhor. Eu amo te servir, eu amo a realidade do Espírito derramada, eu amo conectar essa verdade, Senhor. Oh, rompe os meus véus, Senhor, me faz enxergar além do véu, me faz enxergar, Senhor, a Tua palavra sem véus de tristeza, véus de julgamentos, véus de preconceito, véus humanos. Senhor, nós queremos, Pai, viver a Tua realidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero finalizar com outra palavra, irmão, que eu meditei muito assim, que me enriqueceu demais, que está escrito em 2 Coríntios 3, do 15 ao 18, enquanto eu estava aqui orando, isso me veio no Espírito. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, que é isso? Sem véu. Moisés, ele colocava um véu para que ninguém visse que a glória dele estava desvanecendo, estava indo embora, porque era uma glória temporária. Assim como o tabernáculo era temporário, assim como o nosso corpo é temporário, e tudo que se vê é temporário, ainda que expresse aquilo que é eterno, mas encontra um fim. Mas aqui fala assim, todos nós com o rosto descoberto, sem véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, porque somos a imagem do que é celestial, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Que tu possa entender essa palavra, compartilha aqui nos comentários, né? As pessoas geralmente não compartilham, não querem falar, tem medo de errar. Olha, irmão, o evangelho não é
quem está certo, quem está errado. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É sobre quem tem vida para derramar, quem tem porção para consagrar. Então, consagra a tua porção aqui daquilo que o Senhor te deu. Consagra também a tua oferta daquilo que o Senhor tem te dado e tem te acrescentado. Porque com Abraão ele entregou o dízimo, né? Porque ele recebeu aquela redenção, aquela marca de redenção daquele sacerdote eterno. Nós recebemos a mesma coisa de Cristo, a mesma porção de Abraão. E você pode ter a mesma resposta também de Abraão, de consagrar o Senhor. E entender que há uma medida de consagração em toda a vitória que Ele me dá. Nós estamos no Vale do Rei. Glória a Deus. Sabe que essa semana, estudando, né, os capítulos de Gênesis, eu vi como que o Senhor é maravilhoso. E eu vou falar um pouco disso na rádio amanhã, sobre a tamargueira e coisas que o Senhor me acrescentou. Mas uma coisa que me marcou muito foi o poço. Abraão abriu um poço chamado Beersheba, e ele deu 7 cordeiras por aquele poço, né? Uma marca de que não era um homem que enriqueceu ele nem nada. Aliás, em todo o tempo fica muito claro, né, que tudo vem do Senhor. Ele edificou um altar, invocou o Senhor e plantou uma tamargueira. Eu vou falar sobre isso amanhã na rádio. Mas em especial, o inimigo com inveja, anos depois, ele acabou entulhando esse poço. E Isaac foi lá e deu os mesmos nomes e tudo mais, e ele abriu poços, né? E o inimigo foi lá e falou, não, esse poço é nosso, né? E na verdade, não era. Mas Isaac abre mais um poço, depois abre um outro poço. E Ezeque e Sitna representam essa confusão e contenda, porque contenderam e confundiram ali aquela porção. E quando ele abre o terceiro poço, ele chama de Reobote, porque não teve briga por aquele poço. E Reobote significa amplo espaço. E eu quero compartilhar isso, que você vai abrindo poços e vai dando espaço. O inimigo quer trazer contenda e confusão por causa da inveja, por tudo aquilo que está no coração do homem. Mas o terceiro poço, que é o terceiro dia, a ressurreição do Senhor, ela abriu um amplo espaço, um novo e o vivo caminho, um amplo espaço. Então eu quero profetizar que Deus vai te dar esse amplo espaço de águas. Deus vai te dar porque Ele tem essa porção para quem persevera. Mas o terceiro dia é Reobote. É um amplo espaço que se abre, o túmulo fica vazio. Aleluia, para que nós sejamos cheios dessa presença. Então que você viva a prosperidade que vem do Senhor. Isaac naquele tempo prosperou, ficou riquíssimo, porque tudo que ele fazia tinha uma marca para o Senhor. Ele sabia, ele tinha uma promessa, ele aprendeu com o pai dele, andava nos passos de Abraão. Então, os passos de Abraão são passos de consagração. O que o Isaac fez? Ele construiu um altar e invocou ao Senhor. Entrega uma oferta hoje, que construa um altar e invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Seja essa palavra entendimento para os teus filhos, seja luz para caminhar e caminho, Senhor, para andar em vitória e avançar. Nós te amamos. Que tudo na nossa vida seja definido por uma consagração, porque a própria consagração define que o nosso resultado é para o alto. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quero terminar com louvor aqui. Se você quiser, pode ficar para ouvir. Se não, faça aí a tua oferta com a chave Pix, que está desde o início aí do vídeo. E essa música, na verdade, é um louvor que eu sempre canto, né? Que fala, minha vida é um altar. E eu, na parte da estrofe, nem sei se é esse nome que se dá ainda às outras partes da música, que não seja o refrão, eu queria muito escrever sobre uma aula que eu tive de um vídeo treinamento ano passado, que falava sobre o holocausto, a oferta totalmente queimada ao Senhor. Ninguém se alimentava daquela oferta, e as cinzas eram colocadas do lado oriental do altar. E esse lado oriental é onde nascia o sol, né? Onde nasce o sol. Isso me marcou demais, né? Sobre o fim que carrega o novo início. Tive recentemente em São Paulo, eles estavam fazendo esse matinal, inclusive em breve será o nosso também, a gente vai falar em breve sobre isso outra vez. E eu acabei compartilhando isso. E eu falei, Senhor, eu quero cantar sobre isso. Se eu estou falando que a minha vida é um altar, eu quero falar sobre essa oferta queimada, que não sobra nada, é um holocausto que zera a tua vida. Ao mesmo tempo que ele está zerando tudo, ele te deixa completo. A minha vida é o altar, quero pra sempre, sempre te adorar.
e não há nada que importe mais, ou outra vida que eu queira viver. Aprende que dar é melhor que receber. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó. Para Deus isso é o melhor, morrer nesse altar, incenso e sacrifício. Recomeçar já ouvi o princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente. Anuncia um novo dia que começa onde tudo termina. A minha vida é o altar. Quero pra sempre, sempre te adorar. E não há nada que importe mais, ou outra vida que eu queira viver. Aprende que dar é melhor que receber. Vou tentar de novo aqui, ó. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó. Para Deus isso é o melhor, morrer nesse altar, incenso e sacrifício. Recomeçar já ouvi o princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, eu buscar a vaidade da estrela decadente. Anuncia novo dia que começa onde tudo termina. A minha vida é o altar. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Tentei ali fazer um... como é que é a letra? Estrela da manhã, que nasce no Oriente. Ofuscar a vaidade da estrela. Essa caidinha aí é difícil. Difícil de tocar e cantar, mas glória a Deus, né? O importante é que nós temos isso, né? O que eu mais desejei escrever aqui, esse holocausto, ele reduz tudo a cinza, né? Que para Deus o melhor mesmo é que a gente seja só o pó, né? Para que a glória dele se manifeste em nós. E que faz a gente recomeçar o haja ouve no princípio mesmo. O princípio criou Deus os céus e a terra. Então há um princípio ali. Quando ele declara haja, ouve, haja luz, ouve luz. E essa luz é a glória de Deus. Essa luz é esse novo dia na nossa vida. E a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, nasce no Oriente, que é esse lugar onde na parte oriental do altar, né, onde eram lançadas as cinzas. E é justamente a estrela do Oriente, né, que mostra o caminho aonde estava o Salvador. E ela ofusca a vaidade da estrela. E eu fiz uma brincadeirinha com o decadente, porque tem a estrela cadente, né? As pessoas, tem uma estrela cadente. Mas as estrelas desse mundo são decadentes, né? Uma glória passageira, ela é completamente rasa. E é decadente, mas anuncia o novo dia, que começa aonde tudo termina. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, tudo começa aonde nada termina, porque tudo continua. Deus abençoe. Amanhã estarei na Rádio Vinhedo Web. Baixa o aplicativo. Só dá para ouvir pelo aplicativo, que você pode baixar na Play Store. E quem tem iPhone pode ouvir pela rádio, www.radiovinhedo.com.br, das 8 às 9 da manhã. Um grande beijo, valeu demais. Shalom, Adam Yeshua, ame Israel Rai.